O meu entrevistado de hoje é Cláudio Campos Gomes Fernandes, que é fundador da Bio2Me. E o tema da nossa entrevista será Como lucrar preservando o cerrado. Fala, Cláudio Fernandes, tudo bem com você? Olá, Divino, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer hoje falar aqui como lucrar preservando o cerrado, algo tão inusitado que às vezes passa desapercebido. Estamos aqui para bater esse papo bem bacana e animado, falando um pouco do agro. E esse agro diferente, né? Não o agro que é tradicional, mas o mato que é agro, e é isso que a gente vai falar hoje aqui durante essa oportunidade. Ô, Cláudio, quando a gente fala com o cerrado, geralmente a gente fala com pessoas que puxa o R, no geral. Eu não senti assim aquele sotaque goiano, mineiro em você. Me conta um pouco da sua história aí, das suas origens. É, isso aí, Divino. Isso é uma história muito engraçada. Eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro ainda. Costumo dizer que eu pago meu IPTU no Rio de Janeiro, porque eu tenho viajado bastante pelo Cerrado, principalmente no Cerrado do Nordeste goiano. Mas fica a curiosidade, né? O que um carioca foi parar aí no Cerrado goiano e falando de como preservar o Cerrado? E acho que vale aí um pouco de 2 minutos de contando essa história, né? Eu me formei em engenharia, trabalhei em tecnologia na multinacional durante muitos anos, desenvolvendo soluções, desenvolvendo grandes projetos transformacionais em grandes empresas como os bancos e telecomunicações. E com o que isso conecta no Cerrado? Meu pai, militar, foi para Brasília no final da década de 70 e comprou uma fazenda em Lusiânia, ali pertinho de Brasília. E dali, o que ele fazia com essa fazenda, Divino? Ele não fazia absolutamente nada. Ele tinha a coisa da contemplação, de caminhar e andar pelo Cerrado. Eu perdi meu pai em 2019 e quando eu vou assumir a fazenda, que eu já não ia há muitos anos, todos os meus estímulos foram, olha, e assim começa a Bio2Me, né? Olha, para você poder vender melhor a sua propriedade, já que ela era preservada, seria interessante que você abrisse ela. Você pode botar gado, não era uma propriedade plana, mas tinha oportunidade de gado. Eu falei, olhei aquilo, recebi uma aula, né? Todos querendo me ajudar, e ficou aquela primeira mensagem: área preservada no Cerrado, né, Divino? É barato. Então, assim, poxa, e aí o que aconteceu foi que eu não tive coragem. Eu falei assim, poxa, meu pai preservou esse negócio aqui quase 40 anos, eu não vou ter coragem de fazer. E aí você vai para a conta, eu sou engenheiro, né? Fui para uma planilha, fiz a conta, falei assim, tá bom, mesmo que eu bote gado aqui, eu tenho mais 3 irmãs, a minha mãe, vou dividir isso aqui por 5. Reparei que isso aqui era um bom negócio, mas dividindo por 5, eu morando no Rio de Janeiro, trabalhando em São Paulo na época, cuidando de uma fazenda ali em Brasília, em Lusiânia, eu não ia ter tempo, eu não podia ser igual meu pai para contemplar aquilo tinha que ser um negócio. Casado com a variável de que terra era barata, eu falei, poxa, eu tenho um problema, mas eu não tenho coragem de degradar. Então, vou fazer o seguinte, descobri uma outra variável, cuidar de uma área também não era caro, eu também não tinha um grande custo de vindo para cuidar daquilo. Dividindo por 5, tinha um empregado, aí tinha uma cerca do vizinho que caía de vez em quando, trocava, eu também não tinha lá grandes investimentos para manter aquilo. Por outro lado, não é hobby, né? Então, em algum momento que eu tivesse dificuldade financeira, eu ia acabar querendo vender aquilo e aquilo tudo ia acabar. E daí, ao acaso, né? E realmente ao acaso, eu conheci um negócio chamado Baru, né? Porque eu Pato Novo, né? Carioca, como você falou, Pato Novo não mergulha fundo. O caseiro lá que estava na época para me enganar, falou assim: tinha um eucalipto lá, era um eucalipto mesmo. Meu pai deve ter plantado há 40 anos. Você imagina um eucalipto de 40 anos, na beirada da casa, meio inclinada. Eu falei, ixi, meu pai não estava enxergando bem aqui, não. Essa árvore cai e mata todo mundo. Fui brincar com o caseiro, vamos botar essa árvore abaixo. Pato Novo falou assim: olha, vou marcar território, hein? Não pode derrubar árvore sem plantar outra. E aí o caseiro, não, tudo bem, seu Cláudio, beleza, vamos fazer o seguinte, vou plantar um baru. Eu falei assim, não sabia nem o que era, né? Mas então tá bom, então plante um baru. Isso era o que mais tinha lá, tá? Ele estava me enrolando, ele pegou uma lá e ele botou no chão, de fato. E quando eu chego em casa, minha mãe fala assim, poxa, Cláudio, você fez o que lá? Eu falei, mas eu não fiz nada não, eu tinha uma árvore lá, eu falei para cortar, ele disse que ia plantar baru. Olha que legal, Divino. Ela falou assim, você não conhece baru, não? Eu falei, eu não, deve ser uma madeira boa, né? E aí ela vai na cozinha, pega um potinho com um monte de castanha de baru e fala assim, come aí. Eu falei, não vou comer isso não. Falei, deixa de ser, come esse negócio. Quando eu comi, eu falei, nossa, é um negócio saboroso. E para não esticar a história aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã contando aqui, o carioca descobriu que, poxa, então tem alguma coisa que tem valor. E olha que legal, meu pai morreu com uma árvore de baru atrás do quarto onde ele dormia, e minha mãe comprava baru, castanha de baru para ele comer
na Mundo Verde, lá no Biomundo, naquelas empresas que vendem castanha. Aham. Ele morreu sem descobrir que tinha a castanha, ele não conseguia ligar um fato com o outro. E daí, conhecendo isso, eu comecei a descobrir que sim, era possível ganhar algum tipo de dinheiro, já que eu não tinha um custo alto. Pô, seguinte, tem baru aqui dentro? Tem. Vamos contar? Vamos. E eu comecei, Divino, poxa, então bacana. Comecei a pegar aquele baru e vender para amigo. Divino, você quer comprar aí 1 quilo de baru aqui, desconhecido? Eu moro no Rio. Peguei um monte de amigo, o pessoal falou, poxa, Cláudio, isso aqui é bacana, hein? Gostei dessa ideia. E isso foi o início de tudo isso. Eu comecei a perceber que, olha, meus barulhos aqui, eu, pelo menos, eu não pagava as contas não eram altas. E aí daí começou, virou uma paixão, você começa a mergulhar por aquilo. Então, no primeiro momento, eu pensava sempre em vender, tá, Divino? Vamos vender baru. Tem baru, eu vou pegar. E não tem muitos pés nativos. E aí, poxa, eu comecei a trazer para o Rio, vendendo para amigo. E aí, com um supermercado aqui perto de casa, até um supermercado grande, que a família da minha esposa conhecia os donos. Aí você, poxa, vamos tentar vender por ali? Aí você começa a sondar. Aí o cara fala assim, pô, Cláudio, bacana, tem propósito do Cerrado, do superalimento, que é a castanha de baru, tudo perfeito. Quando ele fala lá mais ou menos o que seria uma quantidade de vinho que eu teria que entregar para ele, eu falei assim, nossa, 1 tonelada eu não tenho. Então, eu percebi que eu tinha para vender ali para amigo, eu tinha para vender. Mas aí, trazendo toda a minha bagagem profissional, de trabalhar na multinacional, de entender modelos de negócio, eu comecei a perceber que aí tinha uma oportunidade de negócio. Olha, então, se eu estruturar isso daqui, e se eu começar a trabalhar isso aqui de maneira mais estruturada, pode ser que a gente tenha pode ser ainda naquele momento que a gente tivesse uma oportunidade de negócio. Isso foi 19 para 20, tá, Divino? Só para entender ao longo do quanto tempo isso se passou. Tivemos a pandemia, né? Então a pandemia no ano de 20, quando ele teve a safra do barulho no meio do ano, eu perdi muito, porque eu não conseguia viajar. Mas a gente começou a entender. Então, olha, então tá bom. Então eu tenho um produto que tem uma árvore nativa que eu posso pegar. Poxa, não tenho quantidade. No segundo momento, Divino, eu falei assim, poxa, tá bom. Eu não tenho essa quantidade toda. Foi assim que eu comecei a conhecer o Nordeste Goiano. Eu fui entender qual era o modelo de negócio por trás dessa cadeia de castanha de baru, que eram de pequenas cooperativas, de pequenos coletadores, em pequenas comunidades que se juntavam ali, muitas vezes entrando em propriedade com a permissão do fazendeiro, muitas vezes pecuarista, para poder pegar o baru, quebrar, vender na cooperativa e fazer. Era uma cadeia um pouco desestruturada. E aí, ok, entendi, mergulhei, comecei a viajar, falei, vou comprar. Me conectei numa cooperativa, cheguei um dia e falei assim, vou comprar 200 quilos. Uma cooperativa me entregou os 200 quilos. Viajei de novo numa outra cooperativa, falei, pô, você tenho 200 quilos, me entregaram 6 quilos. Eu falei, opa, aqui eu tenho um problema, porque eu não posso fechar um contrato de comercialização aqui no Sudeste, no supermercado, onde eu não tivesse a garantia de ter estoque. Aí sim começa a surgir um negócio como é a Biotimic é hoje. Eu tive que olhar e dar um passo para trás. Falar, então não tem jeito. Para entrar nesse mundo, eu teria que fazer o quê? Plantar. Eu teria que começar a plantar, ainda que levasse 7 anos, mas eu teria que trabalhar a cadeia inteira, porque assim a gente teria uma sustentação do modelo de negócio independente de uma quebra de estoque, firmando um contrato com um supermercado, uma exportação. E assim nasceu a Biotimic. Eu dei um passo para trás, falei, então eu vou ter que operar a fazenda, eu vou ter que agora plantar baru. E aí eu comecei isso, noção de tempo, tá? Já estamos em 2021, então eu tenho que agora dar um passinho atrás, não olhar só para a comercialização, porque era o caminho óbvio, mas de plantar, de restaurar o cerrado ou trabalhar áreas preservadas, plantando nativas de valor econômico. E aí, quando você vai buscar pesquisa, conhecimento, fui na Embrapa, me conectei em projetos, entendi ali com a Embrapa Cerrados, lugar maravilhoso, né? Em que eles estudando ali a cadeia do baru e do piqui como alternativa, em substituição ao eucalipto, em projetos de integração lavoura, pecuária, floresta, então estudando cada vez mais, é um projeto ainda em andamento, em estudo, mas que fazia todo sentido com o que eu estava fazendo. Comecei a acompanhar eles, então a gente consegue retomar, restaurar áreas, plantando baru, e aí você descobre que não é só baru. Né? Baru é só o que eu estou falando aqui, mas existem várias nativas que têm valor econômico. E nessa visita à Embrapa, e é legal fazer esse comentário, o pesquisador que me atendeu, o Fernando, falou assim, você entendi o seu projeto, é monetizar, como lucrar preservando o cerrado. Né? Tem uma outra árvore que as pessoas pouco conhecem, chamado favadanta, que é utilizado pela indústria farmacêutica. E quando eu olhei Pera aí, aquilo... deixa eu dar um passo atrás aí, deixa eu voltar no baru. Eu sou fã de baru, cara, eu então tá gosto bom. muito de baru. Você conheceu mais alguém que tem plantio, que tem plantação de baru, o cara que fez disso um negócio, ou não? Você não chegou a conhecer ninguém?
Sim e não, tá? Eu acho que isso, a cadeia do Baru, é porque em larga escala, muito pouco, né? Existe ali Aham. no interior, no Cerrado, né, São Paulo, o Baru era uma árvore utilizada na indústria de móveis, na indústria moveleira, por ser uma madeira nobre. Então já Certo. existia alguns negócios ligados ao Baru como árvore madeireira, como árvore Aham. para... Nessa onda recente da castanha do Baru, que remete ali ao início dos anos 2000, muito pouco, porque basicamente é uma cadeia de extrativismo de pequenas comunidades. Uhum. Entendi. Agora, muito mais recente, com esse olhar do Baru, da castanha do Baru, está ganhando uma visibilidade muito grande. Agora você começa a ver pessoas começando a dizer, não, então se eu plantar Baru, e se eu começar a poder... Então, assim, sim, não nesse sentido, porque a fortaleza dele é de pequenas comunidades, mas você começa hoje a olhar para alguns produtores que têm algumas áreas até pensando, olhando, a gente está aqui no mundo agro, então eu tenho áreas aqui que eu não abri ainda. Será que eu posso Uhum. plantar Baru? Será que eu posso plantar alguma alternativa? Então, você começa a ver agora, Divino, eu acho que é muito legal fazer esse comentário na sua pergunta, muito recente, esse olhar diferente. Pô, então, se tem Baru, o que sempre pega assim, mas eu não sei trabalhar com isso, eu sei plantar soja, eu sei criar gado. E aí Uhum. comecei a oportunidade, não, olha, eu entendi, eu sei cuidar de Baru, eu entendi a cadeia do Baru. Por outro lado, o inverso era verdadeiro, tá, Divino? Porque essas pessoas que estão olhando para plantar Baru como negócio, elas têm um problema, que é exatamente o que eu tive no começo. Eu vou vender para quem? Por que adianta eu plantar 1 milhão de árvores de Baru se eu não Entendi. tiver também preparado a cadeia para exportar? Então, é por isso que eu digo que é uma operação casada. Não adianta só eu Uhum. querer vender e não adianta só querer plantar. Você tem que querer plantar e estruturar toda a cadeia de Uhum. venda. Então, isso fica aqui a dica, quem quer entrar nesse mercado, tem que olhar para os dois lados. Não adianta só plantar árvore, não adianta só querer vender. A gente tem que ter essa conjunção de ações desde a época, desde o processo de você ter uma muda específica. O Baru já vem sendo estudado, vem sendo evoluído, tá, Divino? De você uma espécie nativa, por exemplo, você falando de Baru. Se eu pegar lá minha árvore nativa na minha fazenda, você tem uma Uhum. fazenda lá, tem uma árvore nativa do Baru. Quanto é que ele produz? Né? Ele produz 120 quilos, mais ou menos, né, de fruto. Cada 30 quilos de fruto dá 1 quilo de castanha, que é o que tem valor econômico, né? O pessoal fala Certo. mais, apesar de que não sei. Então, uma árvore daria 4 quilos de média por ano de castanha de Baru. Estudos aqui já têm evoluções, vamos botar assim, genética, de matrizes, que já levam uma árvore a produzir 350, 400 quilos de fruto, 8, 10 quilos de castanha. Então, quando você vai restaurar agora uma área ou vai fazer uma plantação, você já consegue botar uma árvore um pouco mais evoluída, mesmo nativa, que tem uma produção maior. Então, isso começa É a ter ma... um olhar legal sobre esse assunto de como exploração mesmo, não só como extrativismo. Então já existem estudos, por exemplo, como existe com o piqui, no caso, recentemente, ano passado, ano atrasado, aqui em Goiás, lançaram o piqui sem espinho. Sem espinho, Então, quer dizer, perfeito. que é uma evolução. Outra coisa, eles têm tentado reduzir o tempo de produção, quer dizer, antigamente o cara plantava um piqui para o filho dele colher. Hoje não, já conseguiu reduzir esse tempo. Então existem estudos disso em cima do Baru. É isso? Perfeitamente. Tem estudos Tá. tanto da Embrapa trabalhando exatamente isso, modelos de enxertia, de Uhum. clonagem para acelerar a produção, sempre visando, acho que é legal comentar isso, Divino, sempre visando grandes projetos de integração lavoura, pecuária, floresta. Não é só eu Legal. olhando só para o nativo, mas também essa Uhum. coisa do Baru, ele está ganhando muita visibilidade, tem vários influenciadores aí na internet, porque uma árvore tradicional, ela é uma árvore frondosa. O gado, ela faz sombra para o gado. Então, é uma árvore que está sendo muito Uhum. utilizada para sombreamento do bem-estar animal, com valor econômico, é uma nativa, e ainda tem a questão, se você quiser ou não, é uma decisão de cada um, de cada produtor, de explorar ou não a castanha, de explorar ou A não o castanha. fruto. Exatamente. Então, por isso que é uma belíssima espécie, para nós aqui do Cerrado, usarmos tanto para uma produção de integração lavoura-pecuária-floresta, ou como o meu negócio, que é plantar nativa e explorar esse fruto. Essa é a beleza dessa árvore fantástica, que é o baruzeiro, que produz essa castanha um super alimento que está ganhando essa visibilidade. Então, fica essa dica aí para todo mundo aí. Agora, deixa eu entender outra coisa. Você foi até a Embrapa Cerrado, lá te falaram da fava danta e certamente deve ter falaram do piqui e tal. Nesse momento, já existia a Bio2Me ou ela vem posterior a essa ida sua até a Embrapa? Ela nasce exatamente nesse momento, Divino. Porque eu olhava para o Baru, né? Eu olhava para o Baru, lembra que eu estava olhando para comercialização. Abri uma empresa na época, o CNPJ, vou vender o Baru. Percebi que não tinha estoque,
percebi que não adiantava comprar de propriedade, então eu percebi que eu tinha que montar o quê? Uma operação que eu tivesse que plantar árvore. E assim nasce a Biotimia. Exatamente quando eu vou na Embrapa, eu falo assim, não tem jeito, eu vou ter que dar um passo atrás. Tem pesquisa evoluindo, então eu posso fazer o quê? Eu posso montar um negócio em que eu arrumasse investimento para comprar, arrendar, operar áreas no cerrado, áreas preservadas ou áreas que eu fosse restaurar, onde eu devolvesse o investimento para o investidor, não com a soja ou com gado, mas com as manejo sustentável das nativas do cerrado. E olha que legal, a gente tem que mudar um pouco esse conceito, ver que eu não uso a palavra extrativismo. É manejo sustentável. É sutil, mas é muito importante isso. É uma mensagem que eu venho trazendo com o Biotimia. Extrativismo, pela própria termo, extrair, né? Não, o manejo sustentável tem essa preocupação ambiental, tem essa preocupação que eu posso replantar nativas em áreas nativas e explorar economicamente. Então, foi daí, exatamente na visita à Embrapa, que a gente percebe que tem estudo, tem pesquisa, tem coisa evoluindo, que fazia sentido fazer o quê? Comprar terra, arrendar terra, plantar nativas, porque tem valor econômico. E uma curiosidade, quando eu fui na Embrapa, Divino, eu tinha 2 ativos. Vê que eu falei 2 aqui, eu não citei ele, que era, eu procurei, e uma menção, eu sempre faço essa menção, porque são pessoas profissionais fantásticos. Eu, como cidadão, igual você, entrei no site da Embrapa, mandei uma mensagem pelo site, no dia seguinte me responderam, uma semana depois me receberam com a maior atenção, sem saber se eu era pequeno, médio ou grande. Fantástico. Uma menção honrosa aqui. E na mensagem que eu mandei, eu falava de Baru e baunilha. E a resposta foi, olha, de baunilha não tenho nada de estudo a Embrapa, mas a gente tem de Baru e eu estou aqui para te receber. E nessa visita foi quando ele me mostrou, a Embrapa me abriu o horizonte, porque eu falava só de Baru, quando ela cita a favadanta. Aí fazia mais sentido ainda restaurar áreas, porque não existia só o Baru, existiam várias outras nativas do Cerrado que têm valor econômico no mercado, algumas conhecidas como Baru porque comemos, e a favadanta, que é totalmente desconhecida, porque você não come, ela é processada na indústria farmacêutica. Então, mesmo lá o extrativista que colhe, ele não tem a mais vaga ideia com o que é feito com aquilo. E essa árvore que estava um pouco em declínio, a Embrapa falou, olha, eu entendi o seu negócio. Você conhece a favadanta? Seu negócio é lucrar com a preservação do cerrado. Eu falei, olha, brincadeiras à parte, eu falei isso mesmo, tá divino. Eu falei assim, favadanta, isso é de comer ou de passar no cabelo, né? Porque com esse nome eu não tinha mais vaga ideia se eu comia ou se passava no cabelo aqui. E aí ele falou, não, é uma árvore e tal. E aí a frase que ele usou na época foi assim, os laboratórios farmacêuticos alemães, eles estão comprando tudo que tem de favadanta no Brasil, porque eles têm um componente chamado rotina. E essa frase ficou na minha cabeça e ele me deu um livrinho, Divino. Sabe o que eu fiz com o livrinho? Nada, eu joguei do lado. Por quê? Porque eu estava focado no Baru, né? Não dá para também abraçar o mundo. Aí eu focado no Baru, meio que não dei muita atenção para o livrinho dele, não. Um ano depois, exatamente um ano depois da visita, andando pela minha fazenda, o rapaz que trabalha comigo estava lá, falou assim, Cláudio, isso aqui é favadanta. Divino, quando eu olhei... Opa! Então, só que aí eu entendi o que era árvore, né? Pô, essa é favadanta. Quando eu comecei a andar, eu falei, mas isso é favadanta, isso é favadanta, isso é favadanta. Tinha muito mais favadanta do que tinha Baru. Eu falei, pô, deixa eu pegar o livrinho lá. E aí foi que começou a história. E é legal citar isso, porque eu comecei falando de Baru, já estou falando de favadanta, vamos falar de baunilha, tem o piqui. Olha quantas possibilidades você tem de fazer manejos estruturados para que a gente possa lucrar preservando o cerrado, que é a nossa agenda hoje. E aí é um pouco disso, você vai buscando estudo, vai entendendo a cadeia produtiva, porque não adianta só plantar árvore, gente, eu tenho que entender a cadeia produtiva, quem compra, quem vende, qual o valor, faz sentido, regulação, se você pode, como é que você trabalha com relação à Anvisa, e assim começou a Biotimia, olhando para trás, voltando para procurar áreas preservadas ou áreas para restaurar, buscando investimento, pessoas que, obviamente, são investidores, e é super interessante, estamos aqui falando do agro. E a outra menção muito importante aqui, porque muitas vezes o agro ele é muito criticado, né? O pessoal aí do agro não está preocupado com o meio ambiente, muito pelo contrário. É mal entendido, né, cara? O pessoal não compreende, né? A dimensão. Muita gente do agro tradicional entendendo, participando, falando, nossa, faz todo sentido, é uma maneira da gente monetizar nossas áreas preservadas, nossas áreas de reserva legal. Por quê? Desde que você ajude a estruturar essas cadeias produtivas. Sair um pouco daquela coisa do desestruturado para estruturar. E essa é a missão da Biotimia. A gente busca áreas preservadas e ajudar a estruturar as cadeias produtivas dessas nativas do Cerrado. E isso, assim surgiu a Biotimia lá em 2022. Quando você falou para outras pessoas da Bio2Me, quando você trouxe essa ideia, como foi a receptividade? O primeiro momento muito ruim, tá? Divino, muito transparência aqui.
No primeiro momento, quando você começa a falar da preservação do cerrado, um carioca falando do cerrado, uma que eu não me levava muito a sério, sem hipocrisia aqui. Primeiro porque pouca gente tem essa percepção que o cerrado é muito biodiverso e tem várias possibilidades. Então, assim, por que você não cria gado? Por que você não planta soja? Assim, não é porque as pessoas fazem isso, porque é o modelo mais fácil, mais tradicional. Então, teve essa receptividade muito estranho, né? O que é diferente, você se assusta. E o segundo momento, quando você fala da palavra preservar, se remetiam também algumas coisas. Você está ligado ao meio ambiente? Eu falei, não, eu estou ligado ao agro. Eu tenho uma fazenda, eu vou plantar árvore, eu só não estou plantando. Então, assim, mas isso foi muito rápido. Eu acho legal isso. Eu acho que essa agenda climática também, essas situações todas, trouxe um olhar diferente. E aí foi uma explosão. A gente hoje participa de programas, um programa num hub de Piracicaba lá, que chama-se AGTEC, Innovation Hub, que é da PwC, que é um fundo patrocinado pela Cargill, que está olhando a sustentabilidade como um fator fundamental na cadeia da soja. Por quê? Por que é isso? Porque tem área de reserva legal. Onde tem área de reserva legal, Divino, tem Baru, tem Piqui, tem Favadanta, e aí é uma maneira de gerar receitas alternativas. A questão era, mas eu trabalho com soja, eu trabalho com gado. Tudo bem, se tiver uma empresa que estruturar essa cadeia e me ajude a trabalhar isso, me interessa. E aí a gente ganhou muita visibilidade. Porque a grande descoberta, exato, e o grande clique de muita gente foi meu negócio, né, é trabalhar com área preservada. O que, para grande parte dos produtores, sejam pecuaristas ou da agricultura, é aquilo que ele era obrigado a ter uma área de reserva legal, uma APP, e que ele não gerava nenhum tipo de receita. E o clique foi aquilo que é custo para você é o meu negócio. Quando as pessoas têm esse clique, fala, poxa, faz todo sentido. Se tiver um Baru dentro da minha fazenda, nem que ele custe, eu ganhe R$100 com ele, R$100 é melhor do que nada. E essa mudança foi fundamental. Vamos pegar o caso do Baru especificamente. Quanto de renda, um hectare de Baru, eu não sei se dá para falar nisso, né? Se dá para falar é fundamental. Um hectare de Baru, ele gera quanto de renda? Pensa o seguinte, né? Se eu pegar nativamente um hectare, eu tenho lá, vou botar que eu tenho 2 árvores por hectare, que é pouco, né? Para quem está em áreas adensadas de Baru ali, que são nativos, às vezes tem 5, 6 árvores nativas, eu não plantei lá por hectare. Se você pegar, fazer uma conta aí, vamos fazer uma conta juntos aqui, Divino. Se você está falando que uma árvore tem 120 quilos, né? E aí você vai produzir 4 quilos por árvore de castanha, e uma castanha, se a gente pegar o preço da Conab, vamos aproximar o preço da Conab, ou seja, uma Conab está chegando a quase R$40 o quilo da castanha. Então, cada árvore está valendo ali R$160 por árvore. Certo. Por ano. Então, se você tiver lá 4 árvores por hectare, estou falando, imagina, vamos adensar, vamos fazer um pouquinho, vamos pegar e vou plantar algumas árvores lá. Esse é o nosso modelo. Então, eu vou plantar lá, a cada 20 metros, a cada 25 metros, eu planto uma árvore. Daqui a pouco eu estou plantando 20 árvores por hectare, sem alterar a biodiversidade, sem fazer nada. Eu estou plantando uma árvore nativa, que daqui a 7 anos vai estar gerando uma receita para mim de 160, R$300 por árvore. Então, se eu botar lá 20 árvores por hectare, então eu estou falando que eu vou ganhar, sei lá, R$200 e 20 árvores? Sim, é isso, exatamente isso. E aí você pode trabalhar até mais adensado. Mas olha só, Divino, eu só estou falando do Baru. Isso no meio do Baru eu plantei uma favadanta? Já tem uma favadanta. Isso entre o Baru e a favadanta, a gente tem um piqui. E se entre o Baru, a favadanta e o piqui, a gente tem uma copaíba? Todas essas árvores geram valor econômico. E aí foi uma curiosidade, tá, Divino? Assim, aproveitando aqui que eu gosto de conversar, né? Por isso que a prosa aqui. Quando eu vou buscar investidor, né? Porque eu estou montando uma startup. A startup não existe sem investidor, sem investimento. E quando eu vou planilhar isso em receita, olha, eu tenho aqui. É óbvio que não é qualquer investidor que acredita nisso. São investidores que têm um olhar a longo prazo. Eu vou plantar uma árvore de Bauru, vou levar 7 anos para colher. Mas existem investidores com tese a longo prazo. Não foi difícil encontrá-los. Aí, quando eu comecei a botar todas as possibilidades de monetizar das árvores que existiam na área, que eu estava controlando ali, buscando investidor, o número ficava estratosférico, o cara me chamava de maluco. Não, isso é impossível. Isso não existe. E aí eu tive que inverter, eu tive que falar assim, então tá bom, eu vou tirar tudo, eu vou falar só de Baru. E só o Baru, o plano de negócio parava em pé. Ou seja, todas as outras coisas, o piqui, que tem bastante, a favadanta, eu nem coloquei no plano de negócio, porque já dava match financeiro. Porque se a gente comparar com a soja, se a gente pegar uma eficiência da soja, nosso mercado aqui no Brasil, pegar aí a soja R$120, o saco agora, aqui, o saco de soja, uma eficiência aí de R$60, R$70 por
70 sacas por hectare, estamos falando de 7, 8 mil reais. É quase mais ou menos 25 pés de baru daqui a 6 anos. Então, assim, uma comparação de 25. E eu posso, eventualmente, adensar. Isso falando só de baru. Eu posso botar um pouco mais, dependendo da fitofisionomia. Porque, obviamente, quando a gente fala de nativa, eu não vou plantar baru numa fitofisionomia do cerrado que é campestre. Eu não vou plantar baru numa fitofisionomia que é uma área mais adensada ali de cerradão. Então, assim, tudo tem que respeitar a biodiversidade. Mas eu posso plantar baru nas áreas que são permitidas. E isso, transformando isso numa planilha financeira, dão valores até superiores à soja, onde no primeiro momento eu fui chamado de maluco, mas depois, hoje já vendendo, hoje a gente já comercializa, eu já estou vendendo baru, eu já estou vendendo favadanta, que você já tangibiliza o resultado, fica muito mais fácil de poder provar aos investidores que de fato isso acontece. Todo mundo que é chamado de maluco no primeiro momento, ele vai ter a oportunidade de provar depois que não, ou que sim, né? Então, o tempo é que dirá, né? Mas empreender é isso, né, Divino? Empreender é um pouco disso. Você tem que tentar achar, dá certo, dá errado. Se não tiver um pouquinho de maluquice, ninguém empreende, porque ainda mais no país igual o Brasil. Deixa eu entender um pouco mais aqui o seguinte, nós estamos falando de cerrado, só que o Brasil tem floresta, o Brasil tem Pantanal, o Brasil tem outros biomas aí, cara, tem lá no sul, enfim, a gente tem uma infinidade de biomas. Tudo que você falou aí serve só para o cerrado ou não? A Bio2Me, ela pode ter uma penetração em outros biomas também, ela pode visualizar o que você visualizou no cerrado, por exemplo, lá na floresta. Eu acho que a gente tem toda a minha história, várias pessoas perguntam isso para a gente, tá, Divino? A gente é do Cerrado, a gente nasceu no Cerrado, a gente está crescendo no Cerrado. Mas a gente pode usar exemplos. Eu acho que a Amazônia é o maior exemplo, inclusive, do que o Cerrado. A gente já está questionando um pouco esse modelo. O açaí na Amazônia é um pouco isso, a castanha do Pará na Amazônia é um pouco isso. Então, a Amazônia já é o carro-chefe dessa agenda da bioeconomia com o açaí e a própria castanha do Pará. E aí sempre fica assim, eu tenho vários amigos, eu moro no Rio, eu tenho uma fazenda aqui na Mata Atlântica, aí o pessoal brinca, a gente tem que encontrar o baru da Mata Atlântica, né? A gente tem que... Aí eu falo, para ter o pinhão lá para mais para baixo, então, assim, o que eu acho que fica a mensagem a gente trabalha o cerrado, a Mata Atlântica pode ter. A gente, como Bio2Me, não explorou isso porque a gente ficou focado no cerrado, porque a nossa agenda é lá. Mas sim, eu acho que a mensagem que fica é sempre tem um baru daquele bioma. Eu brinco porque a própria Amazônia tem o açaí, a castanha do Pará, que são extremamente conhecidas. Hoje o cumaru, que está sendo descoberto, também é muito mais tração. Copaíba, o buriti, que está no Cerrado, está na Amazônia. Então, a gente tem N possibilidades e fica a mensagem. Sempre olhe diferente, questione, olhe para o lado, olhe para a natureza, veja o que tem valor econômico, estruture a cadeia, porque você vai ter a oportunidade. Quando e é um pouco de questionar o modelo, né, Lógico. Quando você olha para frente, qual o futuro da Bio2Me que você enxerga? Alô, Cláudio? Travou? Acabar com essa Cláudio, visão de que Cláudio, deu uma travada aí, eu vou perguntar de novo, porque aí depois eu vou ter que fazer uma edição, né? Quando você olha para frente, qual é o futuro da Bio2Me que você enxerga? Então, Divino, quando eu olho para frente, eu acho que a gente quer deixar um legado, né? E eu mudei de vida para deixar um legado, para mostrar ao mundo, eu acho que isso tem que ser ao mundo mesmo, que sim, é possível conciliar o agro com a preservação. Porque também falar de preservação sem a monetização é muito difícil, né? Porque imagina eu ter uma área preservada, sem geração de receita. E hoje se fala muito de monetização com crédito de carbono. E o crédito de carbono, muitas vezes, também ele faz lá, mas ele não está olhando para as comunidades do entorno, geração de emprego, geração de renda para as pessoas que moram na... Porque eu estou fazendo crédito de carbono. Então, o futuro da Bio2Me é um pouco disso, é mostrar e dar um exemplo que é possível ter alternativas ao agro tradicional, manejando, trazendo tecnologia, porque eu falei pouco disso, eu sou de tecnologia, trazendo o agro 4.0 para esse universo das nativas, deixando a possibilidade de geração de emprego e renda para as pessoas das comunidades rurais, porque o agro teve essa mudança,
e dar isso como exemplo. Isso que você falou, pô, se eu estou aqui na Mata Atlântica, será que eu podia fazer? Na Amazônia? Esse é o futuro, é dar este exemplo de que é possível. Não é fácil, como a gente falou, a gente às vezes fomos chamados de maluco, as pessoas não acreditam, porque obviamente tudo que é diferente, mas o futuro da gente é esse, é deixar esse exemplo de questionar modelos e mostrar que não é tão difícil assim, não. As coisas às vezes são mais fáceis do que parecem, porque são árvores tradicionais, todo mundo conhece, você só precisa trazer estruturação e tecnologia para o processo. E isso que a gente quer deixar de legado. Você tem 2 minutos para deixar conselhos para outros empreendedores que te ouviram agora e ficaram meio balançados assim, ficaram, puxa vida, esse cara enxergou fora da caixinha e de repente essa pessoa já tem alguma coisa assim também e quer sair do tradicional, quer sair daquilo que é aquilo que se faz, que todo mundo faz, né? Tem muita gente querendo isso. Eu quero fazer coisas diferentes. 2 minutos. Qual o conselho que você deixa? Eu acho, Divino, que é sempre acreditar, né? Porque eu acho que quem quer empreender, a única certeza que você vai ter é que você vai ter muita dificuldade. Se você não acreditar naquilo que é a sua tese, o seu projeto, você não vai nunca conseguir ter sucesso, se você duvidar de você mesmo. E perseverar, né? Porque você tem que ficar perseverando o tempo todo. O tempo todo você tem mais erros, mais tropeços do que acerto. Muitas vezes você vê a vitória, mas não vê as derrotas. Então, eu acho que a mensagem é acredite, não precisa seguir o que todo mundo fala, às vezes, tá vendo? Questionar é interessante, às vezes. Esse olhar diferente, às vezes, não é tão complexo assim. Né? Lembra que a gente está falando aqui de nativa, de coisas extremamente tradicionais, mas eu acho que a mensagem é: você tem que acreditar naquilo que você sonhou, porque fácil nunca é, mas sempre é possível, desde que você tenha essa força de vontade de perseverar sempre. Está sempre ali buscando, mesmo tendo dificuldade. Fica essa mensagem: acredite que é possível. E, principalmente, existe alternativa, às vezes, ao tradicional. Quem quiser saber mais do seu trabalho, saber mais da sua empresa, quem quiser mais informações, onde é que encontra a Bio2Me? A Bio2Me, eu acho que é o melhor caminho de encontrar ela pelo site. Muita gente procurou a gente pelo site lá, bio2me.green. A gente também está no LinkedIn, Instagram, mas a grande maioria das pessoas que chegaram, produtores, chegaram mandando um e-mail pelo site, assim como eu fiz com a Embrapa. Então, manda lá que a gente responde todo mundo, mesmo que a gente não consiga atender aquela questão ou projeto, mas com certeza você vai ter resposta. Chama a gente lá no site que a gente te responde. Só para facilitar para o pessoal, Bio2Me se escreve B de bola, I de igreja, O de olho, o número 2, um M e um E, né? M de Maria e E de elefante. Então é Bio2Me, Bio2Me, né? O pessoal procurando, é bio2me.com.br, isso? Pode ser também. Tem .com.br, tem .green, tem todos, para não ter confusão. Pode entrar no .com.br que vai chegar lá. Cláudio, adorei conversar contigo, cara. Gostei demais do seu projeto. Parabéns, parabéns por ser tão disruptivo. Parabéns por trazer coisas novas, cara. Novo dentro do óbvio, né? Porque o barulho está aí na nossa cara e muitas vezes a gente não enxerga o potencial disso. Parabéns, muito obrigado. Divino, eu que agradeço a todo mundo que está nos ouvindo. É muito legal poder contar da história e mostrar que existem alternativas e, às vezes, alternativas diferentes que estão muito próximas. Valeu mesmo, obrigado pelo papo. Se deixasse, a gente ficava aqui 1 hora conversando. Valeu, gente, Com muito certeza. obrigado, um abraço. Abraço. Gente, eu conversei com o Cláudio Campos Gomes Fernandes, esse nome grande, né? Mas ele diz que é conhecido mesmo por Cláudio Fernandes. Ele viu o óbvio, ele viu aquilo que estava na frente, mas que muitas vezes o olho vê, mas não enxerga, né? Ele criou uma empresa chamada Bio2Me, ele aprendeu a lucrar preservando o cerrado. E está aí uma coisa que a gente precisa de fazer. O cerrado muitas vezes é visto como algo inútil, né? Tantas pessoas olham para o cerrado e não veem a utilidade dele. E o Cláudio conseguiu ter essa visão bacana, essa visão encantadora. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei, se inscreva nesse canal, conte para outras pessoas, grite para o mundo que existe coisas assim. É importante a gente contar para outras pessoas. E deixe o seu comentário também. Eu quero saber o que você acha disso tudo, tá bom? Grande abraço para você. Até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.